Olá pessoal, meu nome é Antônio Gomes e esse é o meu canal. Então gente, como prometido no vídeo anterior, hoje eu venho mostrar para vocês a estratégia que eu venho usando para investir na bolsa todos os meses, mesmo sem estar trabalhando de carteira assinada, ou seja, mesmo sem ter aquela renda fixa certinha caindo na conta. Então, vamos pro vídeo! Bom pessoal, só recapitulando rapidamente, no vídeo anterior eu falei que ia explicar para vocês como é que eu estou conseguindo investir todos os meses, mesmo sem estar trabalhando. Foi naquele vídeo em que eu mostrei a minha carteira, abri o Investidor 10 e apresentei tudo para vocês. E hoje finalmente eu vou explicar para vocês como é que eu estou fazendo isso na prática. Mas antes eu quero falar uma coisinha sobre mim. Eu sempre fui uma pessoa muito econômica, sempre gostei bastante de guardar dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu lembro da minha infância, uma época em que com R$1 de pão você comprava 10 pães, com 10, 15 ou 25 centavos você comprava 1 quilo de sal. Bala então, nem se fala, com 5 ou 10 centavos você comprava várias, era tudo muito barato. E mesmo sendo criança, eu devia ter uns 4 a 5 anos, eu já tinha um hábito de economizar. Minha mãe dava dinheiro pra gente todo domingo, era pouco, coisa de 5 a 10 centavos. E eu sou o terceiro de 8 filhos, então imagina dividir dinheiro para tanta gente. E enquanto meus irmãos gastavam o dinheiro deles com qualquer coisa, doces, chicletes, geladinhos, eu, ao contrário deles, guardava o meu. Eu juntava tudo e sempre que podia. Até que teve um dia que minha mãe descobriu. Enquanto ela arrumava a casa, ela acabou encontrando meu cofrinho, que na verdade era mais um enfeite da casa, era um cofre, mas que a função dele não era bem um cofre, era ser um enfeite da casa. Eu usava ele como cofre, obviamente, né? E ela, fazendo a limpeza da casa, acabou encontrando. E aí eu presenciei e vivenciei uma realidade difícil, ainda criança, né? Tiveram momentos em que a gente passou apertos e eu via a minha mãe pelos cantos da casa, cabisbaixa, sem saber nem de onde ia tirar dinheiro para comprar, nem que fosse um pão para dar café da manhã para gente, para dar a janta para gente. E foi aí que eu comecei a ajudar. Eu peguei aquelas moedas que eu guardava e ofereci para que ela pudesse comprar, né? E ela comprava e dizia que depois me reembolsava, dizia que depois ela me dava, ao invés de ela me dar 10 centavos no próximo domingo, ela me daria 15 centavos ou 20 centavos, até que isso virou rotina. Sempre que ela precisava, ela recorria ao meu dinheiro e eu deixava ela pegar sem problemas. E com o tempo já automático eu comecei a pensar assim, eu vou juntar, caso ela precise, ela vai ter de onde tirar. E eu fui pensando assim por muito tempo. Eu economizava para mim, mas caso ela precisasse, ela teria de onde tirar. Até meus 13, 14 anos mais ou menos, foi assim. Eu praticamente não gastava dinheiro comigo mesmo, eu sempre fui muito controlado com relação a isso. Então, resumindo, eu sempre tive esse perfil de poupar, guardar, pensar a longo prazo, né? E isso explica muito do que faço hoje. Agora vamos realmente ao que interessa, não é mesmo? Como eu estou investindo mesmo sem ter uma renda fixa. Então galera, é o seguinte, hoje eu uso uma estratégia muito simples. Eu tenho um dinheiro parado em uma carteira digital chamada 99Pay, que ela funciona praticamente igual às caixinhas da Nubank. Esse dinheiro fica lá rendendo e o mais importante, eu não mexo nele, então ele fica lá trabalhando para mim. E o que eu faço? Eu uso apenas o rendimento desse dinheiro para investir, ou seja, os meus aportes mensais eles vêm exclusivamente desse lucro. Hoje eu tenho pouco mais de R$4.000 trabalhando para mim na 99Pay. E tem um detalhe importante, a 99Pay ela rende melhor com um limite de até R$5.000. Acima disso o rendimento cai.
Então o que eu fiz? Programei um Pix automático para que quando esse valor chegue próximo aos R$ 5.000, ela faça esse Pix para uma conta minha da Nubank. E aí eu não corro o risco de perder o rendimento. E essas transações acontecem algumas vezes no mês, totalizando aproximadamente uns R$ 70. E esses R$ 70 ele é o valor que eu venho aportando todo mês. Ah, Antônio, é pouco. Sim, é pouco. Eu sei. Mas o importante aqui é a constância. É investir todo mês, independente do valor. 10, 20, R$ 50. O importante é investir e criar o hábito. É claro que o meu objetivo é aumentar isso. Queria estar podendo investir pelo menos R$ 150 todo mês. Só que na minha situação atual, isso é o que dá para fazer. E esse valor é o que dá para ser investido. O que está tudo bem, porque eu continuo avançando. Então, resumindo, a estratégia é essa. Eu deixo o dinheiro parado rendendo, não mexo nesse dinheiro e uso apenas o lucro do rendimento desse valor para fazer os meus aportes mensais. É simples assim. Agora deixa eu conectar isso com a história que eu contei lá no começo. Eu falei da minha infância para mostrar para vocês que esse hábito de guardar dinheiro não é de agora. Eu trago comigo isso até hoje. Ou seja, esse dinheiro que eu tenho na 99, ele não surgiu do nada. Eu já tinha ele em uma outra conta. Tinha ele na minha conta caixa poupança e esse foi um dos meus maiores erros no passado. Porque quando eu não entendia nada sobre investimento, eu deixava ele lá na conta poupança e achava que estava tudo bem. Quando na verdade não estava, porque na conta poupança ele não rende praticamente nada. Porque a poupança é um dos piores lugares para deixar o seu dinheiro render. Foi aí que, estudando mais, eu entendi isso e resolvi tirar ele da poupança e colocar ele na 99, onde eu consigo rendimentos melhores com opções como, por exemplo, o CDB, que resumidamente nada mais é que quanto maior o CDB, melhor o seu rendimento, ou seja, melhor os seus lucros. Então eu fiz basicamente o que? Tirei um dinheiro que estava parado e coloquei ele para trabalhar para mim. E o ponto crucial dessa estratégia para você entender de vez é que você tem que colocar na sua mente que esse dinheiro você não pode mexer, ou seja, eu coloquei na minha mente que esse dinheiro não é mais meu. O que é meu é apenas o rendimento e ponto. E isso faz com que a estratégia continue funcionando, porque se eu mexo nesse valor principal, isso quebra todo o sistema. Eu paro de gerar renda e automaticamente paro de fazer o meu investimento, paro de fazer os meus aportes. Então eu bato muito nessa tecla, eu não vou mexer nesse dinheiro, porque hoje para mim ele é a base de tudo e é ele quem garante os meus aportes mensais. Ah, mas e se você precisar de dinheiro? Aí já é outro jogo, mas eu não vou retirar, eu vou conseguir de outra forma. Nem que eu não consiga tudo o que eu estou querendo, mas eu vou buscar outros meios de conseguir, porque eu não quero destruir a minha estratégia. E sendo bem sincero, essa não é a melhor estratégia do mundo, mas é a melhor estratégia para mim nesse momento, principalmente porque atualmente estou sem renda fixa nenhuma. E ela é muito simples, você cria uma base, deixa o dinheiro render e usa os lucros para aplicar. Ela é muito boa para quem está iniciando, para quem está querendo criar o hábito de investir e até para quem não tem muito dinheiro, para quem tem pouco dinheiro começar a investir. Porque quem espera sobrar dinheiro para começar, na maioria das vezes nunca começa. E quem começa pequeno aprende, evolui e cresce. Então guarde isso, riqueza não vem de grandes valores, vem de consistência ao longo do tempo. Não importa se é 10, 20, 50 reais, o importante é investir todo mês, porque no longo prazo é isso que importa. E é isso que eu estou construindo aqui. Um passo de cada vez. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like, compartilha e ative o sininho e comenta aqui embaixo. Você já faz aportes todos os meses ou você está iniciando agora? Deixa um comentário aqui. Valeu, falou, fui!